você sabia que a maioria das pessoas continua com a vida financeira apertada, mesmo depois de você conseguir um aumento de salário? Isso eu vou te explicar no vídeo de hoje, para que você entenda que o problema não é só a questão de quanto você ganha, mas como você gerencia o quanto você ganha, tá? E isso é um erro muito interessante, que eu, inclusive, já errei isso no início da minha carreira. Já trabalho há mais de 10 anos no mercado, então eu entendo como é isso, né? Como o aumento de salário pra gente tem um gosto diferente, tem uma forma diferente de se pensar, tá? Então, eu vou até trazer uns cenários para vocês aqui, até compartilhar aqui para vocês verem desses pontos bem interessantes aqui sobre isso, tá? De como você pode analisar isso, de como isso aqui pode mudar para sua vida, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto, tá? Quando a gente fala aqui sobre um aumento de salário, é um momento para você ficar feliz, é um momento para qualquer pessoa que receber esse aumento ficar feliz, porque a gente tá falando aqui de uma conquista sua, né? Você trabalhou, você batalhou para isso, tá? E ter uma progressão salarial, ter uma progressão de cargo, isso é muito bom. Isso demonstra o quanto você tá se dedicando para isso, tá? Independente de tipo quantas noites você teve que passar em claro para você estudar cada vez mais, para você investir, para você crescer. Então isso faz a diferença. Eu diria que talvez hoje teve até muita gente que cresceu sem se esforçar tanto. E aí talvez no mercado a gente tem muita gente que não tem tanto conhecimento assim. E hoje tá ficando cada vez mais fácil, porque você tem as IAs, você tem várias ferramentas que há muitos anos atrás, há 10 anos, 12 anos atrás, não se tinha essas ferramentas, né? Você tem um pouco mais de limitação aqui. Mas claro, né? Tô falando aqui de quem trabalha mais no meio digital, mas também tem as pessoas que trabalham como garçom, né? Como gerente de alguma coisa, como vendedores. Então tudo isso também faz a diferença. São pessoas que vão trabalhando, melhorando cada vez mais ali, aproveitando das tecnologias que vão sendo lançadas, como por exemplo as mídias sociais, o marketing que é feito ali nas mídias sociais para conseguir fazer uma venda de um produto, né? Então você vai vendo o contexto, ele vai mudando ao longo dos anos ali, tá? Ele vai mudando bastante sobre isso, né? Algumas empresas vão colocando mais maquinários, então tem uma tendência de diminuir o número de pessoas em alguns locais que precisam realmente desse trabalho mais braçal, e por aí vai. Independente de qual foi o seu aumento, né? O ponto aqui primeiro valorize isso, tá? Fique feliz com esse aumento, porque é esforço seu, que a empresa está reconhecendo isso, né? E vai lhe gerar mais possibilidades, tá? Mas qual que são os pontos aqui que são interessantes de trazer para vocês, que podem ser armadilhas aqui, e se não forem bem gerenciadas, você vai começar a ter alguns problemas, tá? Então volto aqui para a tela, com um exemplo aqui do Josefinho, beleza? O Josefinho, ele é CLT Júnior 1 e ele recebe um salário de R$2.000, beleza? Esse Josefinho, ele tem vale alimentação e transporte. Ele poderia ter a possibilidade de pegar o vale refeição, porém ele pega o vale alimentação, que aí ele faz feira, enfim, e come em casa, né? Ele faz a feira para comer em casa. Com esse valor, ele consegue pagar todos os custos dele, beleza? Todos os custos. Então, seja custo de aluguel, ou caso ele mora com os pais, ou tudo que ele tem de gasto fixo em casa, ele consegue pagar com isso aí. Energia, água, enfim, beleza? E aí, ele tá 2 anos trabalhando. Conseguia pagar todas as suas contas, mas não sobrava nada do salário dele, beleza? Então, ponto de atenção aqui, não sobrava nada do salário dele. Então, o que esse Josefinho ele fazia, né? Então, basicamente, pagava as suas contas, não sobrava nada. Então, ele vivia do trabalho, voltar para casa, entendeu? Comer, dormir, voltar para o trabalho. É isso. Nada sobra para ele, não tem dinheiro para fazer mais nada ali. É só isso. Essa é a vida dele. E aí, ele recebeu um aumento, tá? Ele recebeu um aumento aqui depois desses 2 anos trabalhando, beleza? Então, depois desses 2 anos trabalhando, ele agora passou a ser Júnior 2, recebendo aqui R$4.000, beleza? É um exemplo hipotético aqui, tá? Não sei se tem empresa que é essa diferença de valores. Continua recebendo seu valor de alimentação, continua recebendo seu transporte, beleza. Só que, com esse aumento, ele muito feliz, comemorou, etc, né? Enfim, pode ter comemorado até aí no restaurante, ou algo do tipo, né? Ou foi beber com os amigos e tal. Aí agora, que ele aumentou esse salário, que ele tá muito feliz com isso, ele pode ter coisas que antes ele não poderia ter. Se antes não sobrava nada para ele, agora já sobra. E ele tinha vontades, ele tinha sonhos no período em que ele recebia R$2.000. Então, quando ele começar a receber R$4.000, ele agora pensa, pô, agora eu posso ter as coisas que eu sonhei sempre ter, mas eu nunca tive. Beleza? É o normal, tá? Pensamento normal é esse. De quem tá entrando no mercado, de quem aumenta o seu salário, é isso. Ele vai pensar dessa forma, entendeu? Então, ele agora começa a comprar algumas coisas mais caras, porque era o que ele pensava em comprar. Ele recebe do banco ali uma notificação de um cartão de crédito, cartão de crédito com um valor maior, de R$8.000, por exemplo,
antes ele nem usava cartão de crédito, e começa a parcelar no cartão algumas compras. Por quê? Porque ele sabe que vai comprar algumas coisas caras, e essas coisas caras é melhor ele passar no cartão de crédito do que ele gastar do seu próprio dinheiro. Vamos imaginar, por exemplo, que ele precisa agora, ele estava lá com o seu celular, o celular ruinzinho, agora ele, vamos dizer que ele quer comprar e quer comprar um iPhone. Um iPhone hoje em dia, da iPhone 16, enfim, nada é R$4.800. Ora, se o salário dele é 4.000, ele não vai conseguir pagar à vista, a não ser que ele juntasse um dinheiro para ele poder comprar esse celular, mas a vontade dele é comprar agora. Então, para ele conseguir isso, ele vai ter que usar aqui o quê? Cartão de crédito, para ele comprar esse produto que ele queria fazer, que ele sempre quis ter, beleza? Então, vamos lá. O que é que ele compra? Ele compra seu celular novo. Ele estava lá com sofá, ou estava sem sofá, comprou um sofá novo, né? Porque ele não tinha, porque estava velho, parcelou também no cartão. Sei lá, vamos dizer que um sofá aqui é uns R$2.000, que ele gastou com esse sofá, R$1.500, entendeu? Esse sofá mais simples, tá? Tem sofá que são muito mais caros. Então, nada, você tem aqui um celular de R$4.800 e você tem aqui um sofá de mais de R$2.000. Se você juntar, dá 6.000 e tanto, não dá o salário dele. Ele vai parcelar, beleza? Aqui ele parcela no máximo que dá, de 10 a 12, porque aí ele dilui, né, o valor dele, então não vai pesar ele. Vamos imaginar 10 vezes de 4.800, dá R$480, beleza? Então, ao invés de você pagar 4.800, todo mês você vai pagar R$480, beleza? Comprou um celular, o sofá novo, sofá R$2.000, parcelou em 10 vezes aí, tá? Então, para ele vai dar R$200 ao mês, beleza? Só que já tem 680. Começa a pedir comida para o aplicativo 2 vezes na semana, à noite, porque ele tá cansado de fazer as coisas. Normal. Antes ele não podia fazer isso, via as pessoas fazendo, não podia fazer isso. Agora ele passa a fazer isso quando tá muito cansado, chega do trabalho, etc. Nada, ele gasta ali 100, R$200, R$100 por semana, vamos dizer assim, colocar nesse exemplo, beleza? Depois compra um computador novo, beleza? Então você já tinha aqui mais ou menos 680 aqui desses valores, um computador novo, vamos dizer nada aí uns R$4.000, computador razoável para jogar, certo? Que ele gostaria de jogar. E aí você tem mais de R$400, uma arredondada a R$1.000 aqui só desses itens novos, e do aplicativo aqui vai gerando 100 por semana, vai dar R$400 no mês, beleza? Então veja o que aconteceu, tá? Todas as compras ele coloca no cartão de crédito, dividindo no máximo que dá de 10 a 12 vezes. Será que ele está conseguindo gerenciar todos os gastos tranquilamente, tá? Essa é a pergunta aqui de R$1 milhão. Será que ele está conseguindo? Vamos ver aqui, tá? Vamos imaginar que com tudo parcelado, ele tem uma fatura de R$1.000 todo mês, igual o exemplo que eu falei para vocês. As compras que ele faz no app de comida geram um gasto mensal de R$400 todo mês. Então é R$100 por semana ele gasta, beleza? Olha o que acontece agora com o que ele tinha, que ele vai receber. O salário agora é de R$4.000, os gastos fixos dele continuam sendo os 2.000, porque com 2.000 ele sobrevivia e zerava, não conseguia comprar mais nada. O cartão de crédito dele agora é R$1.000. O app de comida dele é 400 todo mês. Sobra para ele R$600, beleza? Tá no positivo, tá? Tá no verde aqui ainda, beleza? Show, tá sobrando R$600. Aumentou 2.000 o meu salário, mas tá sobrando 600, tá? Vamos dizer que é bom, beleza? Não é ruim, você não tá zerado, não tá negativado, mas beleza. Quais são os custos de atenção que você tem aqui? Se você ficar doente, vai ter custo com remédio. Não sei se você já teve custo com remédio, não é barato. Qualquer dorzinha que você tiver, não é barato. Tomar uma dipirona ainda vai. Agora, se tu tiver uma dor na coluna, entendeu? Se tu tiver uma dor no joelho, se tu tiver que fazer uma consulta para um médico, vai para um ortopedista, enfim, já não é tão barato, porque o custo desses remédios aqui é caro. Cada remédiozinho aqui que você vai colocando aqui é caro, entendeu? E outra, com o seu salário de 4.000, você tem mais responsabilidade, tá? Isso aqui te gera mais responsabilidade. Isso é normal, tá? Em toda empresa é assim, tá? Não, eu tô fazendo muita coisa, etc. Beleza, aumenta seu salário, aumenta a sua responsabilidade. Mais coisa você tem que fazer, entendeu? Vai ter que ir agora no médico, vai ter que fazer mais exames, tem que ir talvez no psicólogo, entendeu? Tem que tomar medicamento que o psicólogo passa. Então, tem que fazer essas terapias. Então, você vê, vai aumentando o custo, porque você tá trabalhando mais, você tá se esforçando mais, tá descansando mais, tá? Se você fizer uma viagem, por exemplo, é arriscado você zerar ou negativar no mês, porque você só tinha 600 aqui que lhe sobrou. Ou seja, só que aí, tá, cara, eu só tô com 600, não vou gastar os 600 que eu tenho. Aí você vai lá e coloca mais no cartão. Seu cartão que era R$1.000, ele vai aumentar. E o que é que vai acontecer? Vamos pro cenário aqui de baixo, simulação 2. Seu salário, R$4.000, custos fixos continuam seus 2.000, seu cartão de crédito agora foi para 1.500. Com mais esse estresse de coisas, né, que você acabou gastando ali, é muito gasto, você também, gastou um pouco mais num app de comida, R$600. Agora tu já tá negativo, menos 100. Alguma coisa que você vai ter que deixar de pagar. Os gastos fixos você não tem como deixar de pagar. O seu cartão de crédito, você pode pagar só o mínimo dele, ou até um valor, você pode pagar parcial, né, você pode pagar o mínimo dele. Normalmente todo cartão de crédito é assim. Aí você deixa de pagar 100% disso aqui. Você paga, sei lá, vamos dizer que você pagou 90%. É um exemplo, tá? Ou que você pagou o mínimo. Se você pagar só o mínimo aqui, vai te sobrar mais dinheiro aqui, beleza?
beleza? Então, sei lá, vamos dizer que o mínimo desse valor aqui seja 10% dele, tá? R$ 150 aqui você teria que pagar. Beleza, pagou seus R$ 150. Só que quem paga o mínimo, você vai tomar uns juros rotativos. Para quem não sabe isso, é importante dizer para vocês. Juro rotativo. Esse juros rotativo é quando você for pagar o restante que tá faltando aqui, dos 1.500, você vai tomar uma taxa lá, tá? Sei lá, vai ser 3, 5, 10%. Cara, vai depender muito de como é o seu cartão e qual é os juros que vai incidir sobre isso. Então imagina que se tu tomar aqui 10% do teu cartão, aí vê, tu pagou só os 10 que era o mínimo, 10% que era o mínimo. Quando tu for pagar esse cartão de crédito aqui, tu vai ter que pagar 1.500. Tu não vai ter que pagar 1.500 menos 150, que seria os 1.350. Você vai ter que pagar 1.500, porque teve os juros, você entendeu? E se no outro mês tu pagar de novo o mínimo, isso só para você não ter seu cartão bloqueado, tu vai tomar mais 10%, tá? Tô dando um exemplo só da taxa de juros. Então vê, você vai pagando, e cada vez mais você vai pagando, só lá na frente, e olha lá, você vai conseguir terminar de pagar. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já passei por isso. E é o momento em que eu fazia uma viagem no meio do ano para visitar meus familiares e colocava combustível todo no cartão de crédito. Esse valor que eu tinha lá no cartão de crédito, eu terminava de pagar ele 6 meses depois. 6 meses depois. E por que eu terminava só de pagar 6 meses depois? Porque eu ia pagando o mínimo. Eu não tinha o valor para poder pagar ele no outro mês. Beleza, o que eu posso fazer? Vou pagar o mínimo. E aí eu pagava o mínimo. Eu não notava que quando eu pagava o mínimo, e eu ia pagando esse mínimo até tipo ter um valor, tipo sobrar um dinheiro do meu salário para poder pagar mais, mas eu sempre ia pagando esse mínimo até no final conseguir pagar. Mas eu nunca parava para analisar quanto foi que eu paguei no final da história. Para mim, tipo, não, paguei. Beleza, tudo bem que eu fui pagando o mínimo, mas eu paguei. Mas eu nunca parei para fazer o cálculo de quanto foi que eu tinha pago a mais, tá? Então isso é um ponto importante que você não vê. O banco ganhou aqui 10%, mais 10% no outro mês e foi ganhando. Tô dando um exemplo, tá? Pode ser bem mais do que 10%. Então, olha o quanto você não acaba tendo de problemas, entendeu? Cada vez mais ali, você tomando essas taxas e esses juros e você não vê, porque você só pensa, não, vou pagar o mínimo, porque ele tá me dando essa possibilidade, vou pagar o mínimo. Olha o problema que isso vai te gerando todo mês. E outra, para imaginar, antes tu teve um aumento de salário, esse aumento de salário era para te sobrar esse dinheiro, só que tu aumentou teus gastos, tu aumentou teus custos, e teu cartão de crédito tá entrando numa bolha em que tu nem precisou mais comprar mais coisa, tu mesmo parando de comprar tudo, no outro mês você vai ter que pagar muito a mais, porque tem os juros ali que tá incidindo, e você só tá pagando o mínimo. Então, e mesmo que você pagasse mais do mínimo, não pagou 100%, você toma taxa, não tem pra onde correr. Banco é assim que funciona, é dessa forma que funciona. Então o cartão de crédito ele só serve para você se você tiver um bom gerenciamento. Se o seu gerenciamento for dessa forma que você come todo o seu salário, é inviável você conseguir manter isso. Por quê? No outro mês, os seus 4.000 não é 4.000, vai ser 4.000 menos dos 1.500 que você tem, entendeu? E se isso aqui tá com mais juros, é mais do que os 1.500, é muito mais do que os 1.500. Então nunca vai fechar sua conta, entende? Isso é importante você analisar, porque muitos não sabem disso, muitos nem têm noção que isso aqui acontece. Mas vamos para uma outra simulação. Se você tiver que pedir Uber porque você acordou mais tarde para ir para o trabalho, você já vai ter um outro aumento no seu cartão de crédito, tá? Então vamos dizer, pô, beleza, acordei mais tarde hoje, em vez de eu pegar um ônibus que eu vou atrasar muito mais, eu pego um Uber, beleza? Se entrar uma parcela aqui para tirar uma moto, um carro, você já arruma um outro gasto. Pô, tô cansado agora desse negócio de ter que pegar ônibus, etc. Vou pegar minha moto, beleza? Sonho é sonho. Mas olha o que acontece. Seus gastos fixos 4.000, seu salário 4.000, gasto fixo 2.000, cartão de crédito voltei para os 1.000, beleza? Que estavam lá em cima, tá? Tirei esses gastos aqui com remédio. Não tô considerando remédio nessa simulação. A PP de comida, os mesmos 400. Aí tu entra numa parcela de moto, R$ 600. Não te sobra nada. Se essa tua parcela de moto, ela aumentar, porque normalmente incide taxa de juros sobre isso, a cada ano muda o valor da moto, inclusive se você tiver um consórcio tem essa mudança de valor, no financiamento você tem só a taxa de juros incidindo. Ao invés de pagar 600, tu vai ter que pagar 680, vamos dizer, de um ano para o outro. No outro ano, tu vai ter que pagar 700. Aqui já não estava dando, porque tu já estava zerado. E agora, tu tá menos 80, menos 100. Você consegue notar que você não consegue entrar num período de tranquilidade em momento nenhum. Você não conseguiu investir, você não conseguiu guardar, você não conseguiu fazer nada. O seu salário novo que você recebeu gerou problema. E isso nem coloquei aqui. Se você, tipo, cara, eu tô morando na casa dos meus pais, mas eu quero morar fora. Você vai ter o custo com aluguel. Eu tô já morando no aluguel, meu aluguel é mais barato, sei lá, R$ 600, R$ 700, R$ 800. Agora eu quero mudar de local, porque eu tô num local que é muito inseguro, entendeu? E aí você vai para um outro bairro, que o bairro é mais caro, é mais próximo do seu trabalho, só que ele é mais caro. Então tudo vai comendo o seu salário a mais, tá? E eu entendo isso. Eu entendo que você queira ter uma vida melhor. Eu entendo que você quer
quer viver mais tranquilamente. Todo mundo sonha, quer realizar seu sonho. Mas um ponto aqui que é essencial não adianta, não é só você aumentar o seu salário que você vai ter que aumentar seus gastos. Tudo você tem que fazer com um planejamento robusto. Você precisa analisar e priorizar cada coisa que você vai fazer. Beleza, o que é prioritário para mim hoje? O que é mais crítico para mim? Então, você acabou entrando num gasto de aplicativo de comida que você não precisava talvez ter gasto, ter entrado. Mas eu sei, eu sei. Cara, reduz, em vez de toda semana, cada 15 dias, a cada 30 dias, entendeu? Seu cartão de crédito, cara, entenda o seguinte, cartão de crédito, se você, tudo bem que ele dá uma possibilidade de você parcelar em várias vezes, só que entenda, o seu salário vai sair desse valor ali. No máximo que você consegue é adiar ele por um mês, que seria tipo, ao invés de eu gastar ele agora, porque eu tô sem dinheiro, você colocando no seu cartão, no próximo mês você vai pegar e vai pagar a parcela dele. Só que essa parcela dele, se você dividir em 10, tu tem 10 meses que o teu salário, ele todo mês vai sair uma fatia dele. Pega um bolo, você tem um bolo, você tá tirando um pedaço do bolo, esse bolo é o seu salário. Todo mês agora tu passa a ter uma fatia que tá saindo desse bolo. É uma fatia que tá sendo tirada desse bolo. E você não tem o que fazer, porque tá lá sendo tirada do seu bolo. A não ser que você pague o mínimo, aí você vai dar uma fatia menor. Só que essa fatia menor que você tirou aqui, no outro mês, a fatia que ele ia tirar é maior. Porque vê os juros. E a fatia vai ficando maior. Cada vez que você não termina de pagar ele. Porque os juros está incidindo. A fatia tem que ser maior. Tem que sair mais. Então o seu bolo aqui, aí vamos dizer, você tinha um bolo, aí agora você teve um aumento de salário, que você ganhou outro bolo. Então você tem 2 bolos agora. Só que o que é certo? Que esse seu bolo, ele já é consumido, um bolo já é consumido o mês todo. Já é fato. Esses são os seus gastos fixos. Aí esse bolo novo que chegou para você aqui, você não sabe gerenciar ele aqui, esse seu bolo novo, você vai arrumando outras coisas que vai comendo essa fatia aqui, comendo essa fatia toda aqui e vai te zerando. E às vezes até acaba o bolo totalmente e ainda fica faltando gente para você dar para comer o bolo, entendeu? De gente que precisava comer esse bolo, que estava com fome para comer esse bolo. Então é isso. Não adianta só receber um salário a mais se você não souber gerenciar, se você não tiver um psicológico para isso, para você conseguir gerenciar esses seus valores de qualidade, para você investir e priorizar naquilo que necessita. Aqui eu nem falei de reserva de emergência, porque esse cara não conseguiu montar. Aqui eu nem falei sobre investimento, ele não conseguiu investir em nada. Você entende que uma pessoa hoje que não tem uma reserva de emergência, não tem investimento, ela não saiu nem do zero. Ela ainda está no básico, que é isso. No básico. Ela não consegue nem reservar dinheiro, nem deixar um dinheiro separado lá na conta dela, ela possa usar em qualquer outra coisa que possa acontecer de urgência. Um medicamento que ela precisar comprar, porque ela não tem. Vai ter que usar o cartão de crédito. Aí entra numa dívida do cartão de crédito, do outro mês sai do seu salário. Mas se nesse mês já não dá mais no seu salário, no mês que vem não vai dar também. Você entende? Como isso, né, é um problema que ele vai só crescendo cada vez mais. Então entenda, aumento de salário não quer dizer que você vai aumentar o seu custo de vida. Quer dizer que ele lhe dá uma possibilidade de você melhorar alguns fatores da sua vida. Mas se você for aumentar tudo que você sonhou, você for fazer ao mesmo tempo, você não consegue conquistar ele não. E o problema é que você vai perdendo a paciência que você tinha antes. Porque antes você tinha pouco, isso você valorizava. O pouco você valorizava. Quando você recebe mais, você deixa de ter valor que você recebia, porque você acha que agora você tem que ter tudo, entendeu? E aí você não dá valor a isso aqui que você está sofrendo, a isso aqui que você está trabalhando, tá? Entendam que o trabalho de vocês, ele é dado de fruto do esforço de vocês. Quanto mais você vai trabalhar, possivelmente você vai ter mais renda, tá? Mas tudo precisa ter um fundo do poço, né? Você precisa ter um limite para essas coisas. Não é a todo momento que você vai conquistar algo. Qual seria o ponto ideal aqui? Beleza, cara, quero comprar um celular. Começa a reservar uma parte do seu salário para você juntar e você comprar seu celular, tá? Mas não é a mesma coisa que ter uma parcela? Não. Porque você ter a parcela, se você tiver um outro gasto que aconteceu, seja um remédio, seja um médico ou alguma coisa, você não vai ter como honrar o seu cartão de crédito, o pagamento do seu cartão de crédito, da dívida que você fez. Se você está juntando dinheiro, você vai comprar somente quando você conseguir juntar o valor todo completo. Mas eu vou ter que esperar 6 meses. Paciência, entendeu? Tem que saber se organizar e priorizar essas coisas. Porque pelo menos você não está arrumando um compromisso. Cara, eu quero comprar. Vou começar a juntar para chegar lá. Se der, bem. Se não der, vamos dando tempo ao tempo. Agora, se você já quer de imediatismo, você vai comprar, vai entrar numa dívida no seu cartão de crédito e é arriscado você não honrar com ela. E se você não honrar com ela, não se preocupe, porque a taxa vai ser maior. Os juros rotativos vai incidir em cima. E você vai pagar muito mais. E ao invés de pagar os 4.800 do celular, os 4.000 reais do celular, você vai pagar 5.000, entendeu? 5.500, 6.000. E você
você nem viu, simplesmente, ó, foi embora. Então, assim, é isso, tá? Aumento de salário não quer dizer que você tá mais rico, não quer dizer que você tá mais tranquilo. Quer dizer que ele lhe traz uma oportunidade pelo seu esforço, que você precisa ter uma maturidade, um planejamento bom, eficaz, para você não gerar um problema nesse valor novo que entrou. E se você já não gastava, você não tinha. Para imaginar, no mês anterior você não tinha isso. A partir desse momento você tem um valor a mais. Cara, se você sobrevivia com o que você tinha antes, você tem que imaginar, tá, beleza, se eu já sobrevivia, eu posso manter essa minha vida, esse meu padrão de vida, e ver aqui o que é que eu vou fazer com isso que é novo. Para alocar em coisas que possam lhe render mais, né? Já imaginou você montando sua reserva de emergência, que vai render para você mensalmente, você vai ganhar cada vez mais dinheiro só para o seu dinheiro ficar parado? Muito bom. Se você precisar de um medicamento, você tem o valor disso na sua reserva de emergência. E hoje você não tem nada, entende? Então precisa ter esse tipo de planejamento, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá? Ajuda a gente aqui a trazer mais informações para vocês. Bate aqui no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Dá um like no vídeo e comenta aqui o que é que você acha dessa opinião, né, sobre o aumento de salário e realmente as pessoas acabarem torrando o que se tem, o que se recebe a mais por conta dos sonhos, tá? Os sonhos não são ruins. Ruins é a forma de você aplicar nisso, o momento em que você tem que aplicar nisso, que você tem que gastar um esforço para isso, tá? Tem que saber o momento certo para você não entrar num problema maior. E com mais dinheiro você vem com mais responsabilidade. Precisa ter esse tipo de visão, beleza? Obrigado e até a próxima.